Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou consultora, empreendedora na área de educação, sou também mentora de mulheres empreendedoras, trabalho com personal branding, marca pessoal, que amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que vinho Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora é exatamente meio-dia, horário de São Paulo, e nós temos uma convidada especial hoje, que é a Camila Marchelini, mas daqui a pouco eu já apresento ela para vocês. E eu quero aproveitar e agradecer vocês que estão entrando aqui, nos dando essa audiência, para ouvir por esse tema maravilhoso, que é falar sobre autenticidade e imagem pessoal. Então, eu quero mandar um abraço, um beijo pessoal de Minas Gerais em peso, que está aqui hoje, de Belo Horizonte, Caeté, Nova Lima, Matozinhos, Lagoa Santa, Sete Lagoas, Bambuí, todos de Minas Gerais. Pessoal de fora também do Brasil, da Bélgica, Manaus, Amazonas, Porto Velho, Rondônia, São Paulo, capital. Um abraço para vocês. Espero que vocês estejam bem. Pessoal da Califórnia, Estados Unidos, acabou de entrar aqui também. E espero que vocês, nossas protagonistas que estão sempre aqui com a gente, estejam bem. E hoje a nossa convidada é a Camila Marchelini. Camila Marchelini é rondoniense, casada, com graduação em letras e formação na área da moda em moda. Há 4 anos atuando na área, é especialista em análise de coloração pessoal, estilo, biotipos e proporções corporais. Atende pessoas físicas, jurídicas, com foco no varejo e atendimento personalizado. Ao buscar uma carreira atrelada à moda, tema que sempre fez parte da sua vida, encontrou na consultoria de imagem uma paixão, cujo propósito profissional passou a ser o de estimular mulheres a se reconectarem com a sua essência e encontrarem sua melhor versão. Tudo bem, Camila? Como que você está? Bom dia a todos os ouvintes. Oi, Fabi. Muito feliz aqui com o convite, né? Estou aqui de Porto Velho, Rondônia. Estou vendo que nós temos ouvintes de Porto Velho. Estou muito feliz com isso. É uma maravilha, né? Poder ter conectado com você em Salvador. Exatamente. E estar aqui falando, né? Com uma mulher empreendedora que também atende outras mulheres empreendedoras, auxilia no processo. Então, a consultoria de imagem, branding, tudo se conecta e eu estou bastante feliz de estar aqui. Ai, que maravilha, gente. Olha para vocês entenderem o poder do networking, hein? Né? Quando a gente fala, principalmente em brand, como ela citou, a consultoria da imagem também fala sobre isso, né? Até porque a sua imagem para conectar com as pessoas também. Então, veja a importância do networking, mulheres, que a gente sempre fala aqui. Bom, e o tema de hoje é a importância da autenticidade na imagem pessoal, que é um tema, vocês, mulheres, sabem, né? Estamos entrando no ano de 2024, é um ano de realização, é um ano de execução, e claro, vocês precisam olhar para vocês, olhar para dentro e, claro, transmitir isso na sua imagem, através da sua autenticidade. É isso que a gente vai bater um papo hoje aqui com a Camila. Mas antes, vocês que estão nos ouvindo, podem mandar mensagem através do número DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976, ou pelo próprio site mesmo, tá certo? Então vamos começar aqui, Camila. Geralmente, né? Aliás, geralmente não, sempre eu faço essa pergunta para as minhas convidadas, né? Porque todas as mulheres que passam por aqui são empreendedoras, nós falamos para mulheres empreendedoras. Então, eu quero saber de você, gostaria que você falasse, primeiramente, para essas mulheres protagonistas que estão nos ouvindo, o que é para você empreender e quais os desafios de ser empreendedora? O empreender, assim, ele veio, né? Ele surgiu. Eu acho que eu sempre fui uma mulher empreendedora, sempre fui bastante visionária. E aí são os chamados, né? A gente vai entendendo quais são os meus. Eu lembro que eu nunca consegui ficar num lugar paradinho, eu sempre queria mais. E eu acho que o empreender é muito isso. A gente está sempre querendo mais, querendo evoluir, querendo conhecer pessoas, dentro de cada negócio, auxiliar, né? Melhorar os processos. Empreender é um desafio muito grande, porque todo dia você lida com questões diferentes, né? Acho que nem um dia é igual ao outro. Você planeja, projeta, mas nem um dia é igual ao outro. Os processos vão surgindo, os desafios também. Então, para mim, empreender é isso. Você está sempre ali no novo desafio, no novo dia. E o que para mim é mais mágico é o poder desse networking, da gente conseguir conectar com tantas vidas,
né? Que às vezes num emprego mais formal, ali você não consegue fazer tanto. Então, quando você empreende, você precisa abrir muitos braços. Então, você precisa conhecer muita gente, você precisa conhecer fornecedores, você precisa ver como que você vai facilitar o seu negócio. Com quem você precisa entrar, né, nesse ponto de conexão para evoluir. Então, para mim, o empreender é isso, é uma constante evolução, um constante aprendizado, um constante sair da zona de conforto. Você nunca está confortável. Nunca. Eu acho que é muito isso. E eu gosto disso. É uma coisa que vai motivando você a querer mais, a trabalhar melhor, enfim, a crescer. Eu acho que empreender para mim é isso, evoluir, crescer e conectar com muita gente. Olha que maravilha. E conectou uma coisa comigo quando você falou assim, eu nunca fiquei parada num lugar só. E eu vejo muito isso na minha história. Quando eu não... Sabe aquela coisa, eu trabalhava numa empresa, mas chegava um ponto que falava, gente, já não está mais me satisfazendo naquele lugar, eu preciso mudar. E aí a gente começa a entender que, na verdade, a gente tem aquela formiguinha, aquela picadinha do empreendedorismo, né? De querer fazer coisas, de ter acesso a várias pessoas, que muitas vezes na CLT, principalmente, né? Isso fica um pouco inviável, né? Então, acho que é bem interessante isso que você falou. Mas vamos lá. Então, nosso bate-papo aqui é sobre a importância da autenticidade na imagem pessoal, inclusive é o do tema da palestra da Camila, que ela fez lá em Salvador. Camila também faz parte, tá, como coautora do livro Encontre a Sua Marca, na qual eu também faço parte. Então, assim, foi incrível a palestra dela. Eu falei, eu quero trazer ela para falar um pouco sobre isso. Porque nós, mulheres, a gente precisa entender, muitas vezes a gente quer muito ser algo, copiar, sabe? Aquela coisa de, quem tá ali é famosa, ou amiga, ou isso, mas cada uma tem a sua história. E a gente precisa transmitir essa autenticidade, inclusive na nossa imagem, né? Então, Camila, assim, para a gente começar esse bate-papo, né? Eu queria que você definisse aqui pra gente a autenticidade quando se trata da imagem pessoal de alguém. Como você definiria, na verdade, a autenticidade quando se trata da imagem pessoal de uma pessoa? Bom, vamos lá, Fábio. A nossa roupa, né, o nosso vestir, a nossa imagem é uma forma de expressão. Então, quando a gente, todo dia de manhã, escolhe algo, a gente normalmente pensa, né, quais são os nossos papéis naquele dia. E aí, o que acontece muito? Isso aconteceu comigo por muitos anos. É muito comum que a gente vá se encaixando nos ambientes que a gente frequenta. E eu acho que isso é muito válido. A adequação é um dos processos muito importantes nesse processo de autenticidade. No entanto, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio em tudo isso. Até onde isso me representa, né? Será que a gente muito foi falado ali no nosso evento sobre o blazer e o batom vermelho, que virou um clichê, de fato. O blazer e o batom vermelho me representa muito, eu entendi isso, eu gosto disso, mas para algumas pessoas não fazem sentido. Então, quando a gente pensa no vestir, na forma de expressão, a gente tem que entender essas ferramentas de comunicação. Será que o blazer vai transmitir de fato o que eu preciso dentro do ambiente que eu estou? Será que combina comigo? Então, a autenticidade precisa ter uma coerência entre quem você é, onde você transita e os seus valores. Você precisa expressar isso através da sua imagem, sempre, e eu sempre pontuo isso com os meus clientes, respeitando todos os ambientes que você frequenta, porque também não é assim, né? Vocês vão ter que me engolir, como eu coloquei lá na palestra, eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero. Não, a gente tem que ter o mínimo de coerência, o mínimo de bom senso, educação, respeito, para que a gente consiga mostrar muito de nós sem ferir ninguém. Então, a autenticidade é isso, é você se reconhecer, segurar aquilo, e aquilo, quando a pessoa te olhar, ela vai te ver representada, você não vai ser um personagem. Sim, sim. E foi bem legal isso que você falou do batom vermelho e do blazer, porque, por exemplo, eu também sou apaixonada por blazer e batom vermelho. Batom vermelho, desculpa, não, peraí, do blazer, batom vermelho nem tanto, tá? Eu uso de vez em quando, na verdade. Na verdade, assim, é muito raro quando eu uso batom vermelho. Mas por que do blazer, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, com 16 anos, 17 anos, 18, comecei a trabalhar, eu fui trabalhar numa empresa, efetivamente, e eu gostava tanto dessa coisa do blazer, que eu lembro como se fosse hoje. Eu comprei um blazer rosa, olha, ou seja, rosa, aquele rosa mais bebê, rosa, com risca de giz, ainda mais. E eu ia trabalhar assim, só que em vez de usar salto, eu usava tênis. Porque eu falava, gente, eu gosto do salto, mas naquela época, né, era novinha, eu falei, não, gente, o salto não dá para mim, eu gosto de usar tênis, e eu ia de tênis, entendeu? Então, assim, o blazer é algo que é muito meu, né?
E aí, claro, depois trabalhando no ambiente corporativo, também toda essa adequação que nem você falou, que tem que estar de blazer, tem que estar mais formal, mais social e tudo mais, aquela coisa toda, você acaba gostando mais ainda. Mas o que você falou é importante, porque muitas vezes as pessoas querem se encaixar em situações que não cabem nela, né? Ou seja, a autenticidade, né? A autenticidade tem que vir antes. E claro que existem lugares que você precisa se adequar. É que nem a história do casamento, né? Casamento, a noiva tá de branco, de renda, de pérola, aquela coisa toda. Você não vai de vestido longo, branco, igual a noiva, né? É uma questão de costume, adequação e respeito também. Então, tem que ter essa questão da adequação. E Camila, e como esse papel da autenticidade, né, nessa construção de imagem pessoal, desenvolvimento da imagem pessoal, como que ela influencia a percepção das pessoas sobre a gente, sobre nós? Como eu falei, e é legal você ter falado do blazer rosa, do tênis, era a sua forma de expressão. Então, você estava adequada, você estava ali comportada ao ambiente, mas dentro do que era funcional para você. E eu acho que a autenticidade passa muito por isso. Quando você realmente assume o que você gosta, os seus desejos, e não é apenas uma repetição de padrão, né? Você não simplesmente vai lá, pega o terninho e faz daquele jeito sem gostar daquilo. Quando você realmente entende quem você é e traz isso na expressão, as pessoas percebem. É muito mais leve, é muito mais fácil, tá? Então, assim, eu também sempre gostei do terninho. Eu trabalhei por 12 anos no serviço público, então eu gostava desse dress code, eu sempre gostei desse dress code mais elegante, com alfaiataria, com terninho, eu sempre gostei, isso sempre fez parte da minha essência e ainda faz, mesmo no pós-serviço público, eu ainda uso muito aqui na minha cidade. Olha que a minha cidade é uma cidade bem quente, mas eu ainda gosto muito de usar, mas eu não gosto porque eu vou estar formal e elegante, eu gosto porque me representa. E hoje a forma que eu me expresso, eu trago essa peça de uma outra maneira, de uma maneira que realmente está mais adequado ao que eu estou vivendo hoje. Então, quando a gente se expressa através do nosso vestir, né, quando a gente traz essa imagem pessoal, através do vestir, realmente de uma forma que você se sente confortável e representada, as pessoas percebem isso muito nitidamente. Não é um personagem criado, é você. E elas conseguem conectar você com aquela vestimenta, com aquele dress code, com aquele assinatura de estilo que às vezes a gente traz para nossa imagem. E isso fica muito mais fácil de você segurar. Não é um fardo mais cuidar da imagem, passa a ser algo mais prazeroso. Olha que legal isso, hein? E eu lembrando aqui, eu falei, realmente, gente, porque o terninho rosa, e olha, é engraçado isso, porque eu ia para cliente assim, e eu atendia cliente assim, e eu gostava disso, né? Então, isso que você falou é bem... Eu sentia confortável, então não era aquela coisa, nossa, eu vou ter que usar terno, e vou ter que usar roupa social, porque, eu não gosto. Não, porque eu gostava. Então, isso que você falou é bem interessante, a gente se adequar, porque existem situações que pede, mas do seu jeito. Então, qual que era o meu jeito? O rosa com a risca de X e tênis, né, na verdade. Já arrasando naquela época. E é muito legal pensar nisso. Quem tem, e nem todo mundo tem essa percepção do que gosta e o que não gosta, né? É a questão do padrão repetido. E quem tem essa percepção e que segura isso, cara, é sensacional, né? Porque a gente vê que é muita pessoa, é aquela coisa que você olha e fala assim, cara, eu nunca usaria, mas na FAB fica muito maravilhoso, né? E é gostoso sentir isso nas pessoas, sentir que elas estão confortáveis sendo elas mesmas. Exatamente. E aí, puxando esse gancho, quais os desafios? Porque eu sei que as pessoas também enfrentam, né, desafios ao tentar ali ser autênticas na sua imagem pessoal, porque também tem aquela questão da pressão social, tem aquela questão cultural, né, que pode dificultar um pouco o processo. Já teve vários clientes que tiveram esse desafio? Demais, inclusive eu, né? A gente sempre passa também por muitos processos. Sim. Acho que muito dos assuntos que eu trago na consultoria são coisas que eu já passei e que eu trago para reflexão com elas. O que acontece quando a gente resolve ser o que a gente deseja ser? A gente enfrenta muito a opinião do outro, né? Então, assim, o outro, ele normalmente baliza muito a nossa vida. Então, a gente inicia a nossa infância lá com os nossos pais, depois vem os nossos professores, os nossos primeiros chefes, os nossos relacionamentos. Então, cada pessoa que vai passando pela nossa vida, elas vão trazendo para nós alguma coisa, e às vezes a gente flui, e às vezes a gente, né, se retrai. E aí, quando a gente resolve desabrochar e sermos nós mesmos,
nós vamos ter que ter a consciência que nós vamos desagradar algumas pessoas, tá? E o que eu sempre falo para as minhas clientes? Não tem como agradar todo mundo. É impossível, é humanamente impossível. Então, num primeiro momento, quem que você tem que agradar? Qual é o ser mais importante da sua vida? Não querendo ser egoísta. Eu. Cada um, o eu é a pessoa mais importante da vida. Então, a gente primeiro tem que entender o que é confortável para a gente, o que respeita a nossa essência, os nossos valores, para que a gente também consiga dar para o outro aquilo que é importante, aquilo que é necessário. Então, acho que a opinião do outro, né, você não que não se importe, mas que essa não seja um norteador, né, da sua vida, é o maior desafio. Nem todo mundo está preparado para dizer alguns nãos ou para dizer alguns sims. Exato. Então, para mim, é o que eu vejo nas minhas clientes, sabe? Então, assim, é o esposo, que às vezes gosta de um jeito, ela gosta de outro, os filhos, as amigas, né? Tanto que quando eu saio com algumas clientes que elas querem levar as amigas junto, eu nem deixo. Por quê? Porque é o momento delas comigo, né? Então, a opinião delas é a única que vai prevalecer. E é isso que eu respeito muito, e é isso que eu quero trazer para elas. Que elas consigam ter a consciência das escolhas e que elas segurem aquilo. Olha que maravilha. E já temos pergunta aqui, mas a gente vai deixar a pergunta para o próximo bloco, para a gente debater mais sobre esse assunto. Então, mulheres, não saiam daí, a gente já volta. Olá, voltamos com o nosso programa Elite Rosa aqui na Rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h21 e eu estou aqui com a Camila Marchelini, que é consultora de imagem e estilo, e a gente está batendo um papo sobre a importância da autenticidade da imagem, pessoal. Eu quero mandar um abraço, um beijo pro pessoal que está entrando aqui, ó. Pessoal da Califórnia, Estados Unidos, Nova York, Nebraska, dos Estados Unidos, Buenos Aires, também da Argentina, sempre com a gente aqui, Canoas, Rio Grande do Sul, Brasília, Distrito Federal, Salvador, Bahia, Fortaleza, Ceará, Córdoba, na Argentina, Rio de Janeiro, capital. Muito obrigada pela presença de vocês. E já temos perguntas aqui. Já temos perguntas e eu vou fazer essa pergunta aqui para a Camila. Camila, a Natália Crispim, de São Paulo, mandou uma mensagem assim. O que mais vale? O que vale mais? Ter mais opções baratas ou ter poucas opções de peças mais caras? E aí, Camila? Vamos lá. Vamos trocar essas palavras baratas e caras para mais e menos qualidade, né? Porque caro e barato é muito relativo, né? Então, depende da realidade de cada pessoa. O que eu sempre trago para as minhas clientes é pensar no seguinte: entender qual é a sua prioridade, quantidade ou qualidade. Quando a gente pensa em quantidade, a gente vai ter um acervo muito maior. Isso acaba, talvez, em termos de peça, você consiga comprar mais opções. No entanto, a gente tem que entender se essas peças vão entregar em qualidade, que é um bom corte, um bom caimento, se elas vão durar, tá? Porque não adianta você ter ali 200 peças no closet que não estão te vestindo bem, que estão formando bolinha, que não estão trazendo um aspecto legal. Então, na minha opinião, eu sempre prezo mais por qualidade. E essa qualidade, ela não necessariamente vem com preço agregado. Às vezes você consegue encontrar coisas de qualidade com preço especial. Por exemplo, uma ótima oportunidade de compra de qualidade é em época de promoção. Então, estamos em dezembro agora, tem muitas lojas fazendo várias vendas. Se você não vai viajar, se você não precisa de nada agora, janeiro é um bom momento de você comprar peças boas com valor um pouquinho menor. Então, você consegue, inclusive, agregar as duas coisas, quantidade e qualidade. Olha, o que você falou foi bem importante, essa questão da qualidade e quantidade, né? Porque, olha só, tem uma frase que diz assim, a qualidade fica, o que não é qualidade só ocupa espaço. Exatamente. Exatamente. É bem isso que você falou. Ou seja, é importante ter peças de qualidade, para que você possa usar mais vezes, peças ali que realmente você vai poder não só estar ali, mas você combinar com outras peças. Eu acho que é importante também você ser estratégica em relação a isso, né? Para você não comprar peças porque você viu na vitrine, achou bonito, compra, nunca usa. E eu falo isso, Camila, porque antes até de fazer a consultoria e depois de também atender clientes, gente, eu comprava peça de roupa, eu via na vitrine e eu comprava. Sabe aquela coisa? Eu via, achava bonito. Às vezes, eu até falava assim, nem vou experimentar, vou levar assim mesmo e tá certo. E aí, quando eu me mudei de cidade, eu vi o quanto de peça com etiqueta que estava no guarda-roupa.
Então, veja a importância da gente se conhecer nesse aspecto, né? E aí, claro, trazendo autenticidade para a sua imagem, porque aí você sabe que você não vai usar peça simplesmente no impulso, porque você viu bonito em alguém. E aí, claro, você vai ter toda ali a autonomia para escolher a peça que realmente faz sentido para você. Ó, tem mais uma outra aqui, Camila. Cristina, pelo site. O que uma mulher depois dos 40 anos não deveria ter no guarda-roupa? Existe alguma peça que não seja ideal? Pois tenho mais de 40, mas a minha cabeça não assimila. Olha essa pergunta aqui. Obrigada, Cristina. Acho que deu uma travadinha. Deu uma travadinha aqui na Camila. Mas enquanto ela volta aqui, gente, vou dar minha opinião, tá? Olha, eu acredito assim, que é bem como ela falou. É você entender, é você passar pelo processo, trazer a sua autenticidade nas suas peças. Eu acho que não existe a questão do que pode e que não pode. Existe aquilo que faz você feliz. Então, não existe essa coisa de padrão, entende? Então, assim, veja que se você gosta de usar determinada peça, se faz sentido para você, se faz parte daquilo que você acredita, você sim precisa usar, deve usar. É para você, tá? Então, assim, eu acho que não tem essa coisa de que, o que eu não deveria ter no guarda-roupa, certo? Então, existem essas questões também. Então, veja, Cristina, que quanto é importante você se autoconhecer. Eu não sei se você já passou pelo processo de consultoria de imagem, porque a consultoria de imagem é justamente para nos dar esse norte, para nos entendermos como pessoa, inclusive, porque traz muito autoconhecimento, é aquela coisa de como você se vê, né, como você é na essência, como você gostaria de ser vista, né, ou como você realmente é vista pelas pessoas. E aí, realmente, usar aquilo que faz sentido para você. Então, não tem aquela de tem que ou não tem que, entende? Mas é bem importante essa sua pergunta. Mas vou passar aqui para a Camila, novamente. Oi, voltei. Maravilha. Minha conexão caiu, peço desculpas. Tranquilo. Então, vamos lá. Então a pergunta eu vou fazer novamente aqui. A Cristina, eu dei minha opinião, mas aí você também fale sobre a sua. O que uma mulher depois dos 40 anos não deveria ter no guarda-roupa? Existe alguma peça que não seja ideal? Pois tenho mais de 40, mas a minha cabeça não assimila. Bom, vamos lá. Não gosto da regrinha de pode, não pode, né? Para mim, não existe isso. Aqui, o que a gente tem que entender? Autoconhecimento. A gente tem que entender o que é importante para nós, e eu gosto muito de associar isso ao que é também adequado aos ambientes que a gente transita. Eu acho que a gente sempre tem que pensar em vários fatores antes de definir o que é o que não é pra gente. Então, por exemplo, é muito comum falar, uma mulher depois dos 40 não pode usar cabelo comprido. Uma mulher depois dos 40 não pode usar uma mini saia. Tá, mas quem fez essa regra, né? Que mulher? Quem que é essa mulher? Qual é a rotina dela? O que ela gosta? É uma mulher que, né? É uma mulher solteira, jovial, que gosta de ir pra balada? Ou é uma mulher que, enfim, a gente tem que pensar em cada mulher como pessoas diferentes. Então, o que é ou o que não é adequado para você, quem define é você. Eu sempre gosto de sempre reforçar com as minhas clientes que a gente tem que pensar naquilo que vai valorizar a nossa beleza. Né? A gente pensar na nossa imagem, na nossa beleza, aquilo que a gente quer transmitir, mas o pode ou não pode, para mim, é uma coisa muito forte. Eu particularmente, nem uso aqui. Exatamente, compartilho da mesma ideia. Porque, assim, não existe essa coisa de padronizar, né? Não é, porque tem que, se tem que. A gente até fala assim, que o padrão é ser você, né? Ou seja, você na sua essência. Então, não tem essa coisa de que eu posso, não posso. Gente, tira isso da cabeça. Agora, é importante você se conhecer, né? A gente está batendo um papo aqui sobre a questão da autenticidade, de você se conhecer, você ver aquilo que realmente vai realçar a sua beleza, como a Camila disse. Então, veja que tem essas questões aí que você, claro, você pode trabalhar e trazer ali para o seu dia a dia e adequar também nos ambientes que você transita, bem como a Camila disse. Tá certo? Bom, nós vamos então para o nosso terceiro intervalo, nosso segundo intervalo, e a gente já volta. Então, mulher, não saia daí. Olá, voltamos com o nosso terceiro bloco aqui do programa Elite Rosa na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. E eu estou aqui com a Camila Marchelini, que é consultora de imagem e estilo, e a gente está batendo um papo sobre a importância da autenticidade na imagem, pessoal. Agora é 12h35, eu quero agradecer o pessoal que está passando por aqui, que está nos ouvindo, pessoal da China, gente, olha, pessoal da China nos ouvindo, hein? Taboão da Serra, São Paulo, França também, Sorocaba, São Paulo,
Santa Cruz, na Argentina, Buenos Aires, na Argentina. Quem mais aqui, ó? Pessoal de Bragança Paulista, São Paulo, Contagem, Minas Gerais. Gente, tá chovendo de perguntas aqui, mensagens. Nossa, tá amando. Mas, mas antes da gente entrar nas próximas perguntas, eu queria perguntar para você, Camila, qual que é a relação sobre autenticidade e autoaceitação na construção da imagem pessoal? Bom, eu estou aqui, vou até usar um pouquinho aqui essa questão da Flávia, que ela mandou uma pergunta, eu já vou linkar com essa pergunta. Maravilha. Autenticidade e autoimagem. Ela mandou aqui que ela sempre se vestia da maneira que as amigas achavam melhor. E o dia que ela resolveu se vestir do jeito que ela realmente queria, tudo mudou de dentro para fora. E é isso. Quando você entende quem você é, tudo passa pelo conhecimento. E a autoestima não é só a imagem pessoal, tem coisas mais profundas, né, a serem vistas. Mas quando, de fato, a gente entende quem nós somos, entende o nosso corpo, entende o que funciona para nós, para nossa rotina, o que realmente nos representa, e a gente segura isso, a gente aceita isso, a gente assume isso, de fato, a gente muda de dentro para fora. E aí, o externo, ele não vai direcionar mais o meu interno, né? A gente vai equilibrar os pratos, entre o que as pessoas que a gente gosta, né, dá ali de opinião, mas a gente vai equilibrar entre o que é importante para nós e o que as outras pessoas pensam. Então, essa autoaceitação, de fato, para mim é o balizador de tudo. Quando você aceita como você veio, como Deus te fez, isso não quer dizer que você não possa melhorar. Mas quando você aceita isso, acolhe isso e potencializa suas melhores qualidades, isso externa. As pessoas conseguem perceber que você está de bem com a vida. E eu falo muito para as minhas clientes, não tem a ver com peso, não tem a ver com a idade, não tem a ver com medida, tem a ver com você entender e aceitar quem você é. Quando você faz isso, gente, é uma liberdade que é impossível mensurar em palavras, né? Você fazer aquilo que de fato te dá prazer, se expressar através do seu vestido, do seu comportamento, da maneira que você gosta, sem ofender ninguém, mas respeitando aquilo que é importante para você. Para mim, isso é o maior segredo da autenticidade. Olha que legal. E isso casou realmente com a mensagem aqui que a Flávia nos mandou, né? Que é justamente isso. Vestir do jeito que ela queria libertou ela. Ou seja, parece que tudo mudou. Só por fora, mas por dentro também. Então, olha que interessante. Obrigada, Flávia, pela sua participação. E tem mais uma, a Patrícia de Contagem, Minas Gerais. Olha o que ela falou aqui. Eu tenho um problema com as cores. Gosto só de cores escuras, azul, preto, marrom, verde. Não consigo me ver bem em roupas claras. Uma vez eu vi que isso é ruim para a minha imagem profissional. Essa foi a mensagem dela. Maravilha. Vamos lá, Patrícia. Bom, primeiro a gente precisa entender com que você trabalha. Segundo, a gente precisa entender essa questão das cores, né? Muita gente... A análise de coloração é o meu serviço preferido. Acho que as cores, elas contam muito sobre nós, mas eu te entendo, eu também amo cores escuras, hoje inclusive estou de preto, mas é o que eu sempre falo, as cores que você gosta, a gente tem que entender se você de fato gosta delas, ou se elas são a sua zona de conforto. São duas coisas diferentes. Então, quando você se conhece sua cartela de cores, entende que funciona e escolhe as cores escuras, porque de fato elas te representam, te deixam confortável, se sentindo poderosa, é uma coisa. Agora, quando você usa essas cores escuras, e normalmente, quando a gente pensa numa imagem de uma pessoa que talvez não se conheça tanto, essas cores escuras podem significar uma questão de retração, de não ser percebida, de passar discreta. Isso a gente tem que entender qual é a relação dessas cores com você. Quanto a ser ruim para a imagem pessoal, vai depender de fato no ambiente que você trabalha, né? Se é, por exemplo, um ambiente na área da saúde, a gente tem que avaliar qual é o seu formato de atendimento, com quem você trabalha, quais pessoas você atende. Nesses ambientes, de fato, cores mais claras podem transmitir mensagens mais aconchegantes, mas tudo isso precisa ser equilibrado dentro de um contexto, né? Não dá para dizer, ó, só cor escura é boa, só cor clara é ruim, ou vice-versa. A gente precisa entender o todo. Por isso que um processo de consultoria de imagem é tão personalizado, porque a gente vai repensar nesse todo e tentar equilibrar todos os pratos entre o que é importante para você, entre o que te representa, entre o que é adequado e vai fazer sentido para sua marca pessoal e profissional.
Olha que legal, viu, Patrícia? É bem isso mesmo, né? Porque uma palavra que você falou me chamou muita atenção. Se você não está na zona de conforto. Porque é aquela coisa, né? Ah, eu sempre usei essa cor, vou usar isso aqui, porque eu já sei que já vai passar isso e tá tudo certo, eu não vou ficar criando, ou o que. Enfim. Mas quando você passa pelo processo da consultoria de imagem, quando você entende realmente, nossa, tudo fica mais leve, né? Não fica uma coisa pesada, né? E veja a importância do que a Camila falou, né? Precisa saber o que você faz, né? Quais as pessoas que você atende, como que é seu trabalho, o que você quer passar, né, na sua comunicação, ter a sua essência. Então, são vários fatores que só na consultoria de imagem você vai ter esse acesso, não é mesmo? É justamente isso. Exatamente. E Camila, qual seria o conselho que você daria a alguém para aquela pessoa que deseja realmente refletir sua autenticidade através da imagem pessoal? Por onde começar? Bom, o começo é a consultoria de imagem, é passar pelo processo, tá? Porque dentro desse processo foi o que eu falei agora para a Patrícia. Nós vamos avaliar todas essas questões. Nós vamos avaliar ali seu momento de vida, porque é muito importante a gente entender, gente, que essa autenticidade, você tem uma coisa em essência, mas algumas coisas vão precisar ser ajustadas ao longo do tempo. A cada período da sua vida, você vai precisar mostrar uma versão sua. E isso não quer dizer que você vai deixar de ser autêntica, tá? Mas você vai precisar equilibrar esses pratos e entender como que você vai se posicionar sem perder quem você é, sem se perder de você. Então, o que acontece muito? Vou dar um exemplo aqui que acontece demais com os meus clientes. Camila, eu sou uma profissional, uma mulher casada, com meu marido, saio muito, tenho uma rotina, adoro sair, passear, me arrumar, me cuidar. De repente, eu virei mãe. E aí a maioria dessas mulheres se perdem delas, porque acabam não conseguindo equilibrar os pontos. E aí o que acontece? Dedicam um tempo inteiro aos filhos, ao marido, à casa e se perdem delas. Então, assim, eu entendo que é um momento mais delicado, que exige mais tempo, nem todo mundo ainda consegue equilibrar isso, mas a gente precisa tomar esse cuidado para não deixar a nossa essência fluir junto, sem a gente perceber. Ninguém muda do dia para a noite, e é no pouquinho que a gente vai se perdendo, é no pouquinho que a gente vai se ganhando de volta. Então, eu sempre falo para minha cliente, não consegue fazer, por exemplo, um passo inteiro de maquiagem? Faz o mínimo que você conseguir naquele dia, tá? Então, assim, sou mãe, ainda na correria, passa um protetor com cor e um batom. Nem que seja para ficar em casa. Agora, não vai se perdendo de você, não vai se deixando levar ali por tudo isso, porque a hora que você parar para refletir, foi tudo embora. Então, é muito comum eu receber das minhas clientes, essas clientes, né, que elas já chegam perdidas total, assim. Aí tem uma autoestima abalada, um casamento que a mulher deixou de ser mulher, passou só a ser mãe. E aí a gente vai, as coisas já estão tão assim, tão avançadas, que para a gente retomar o trabalho é muito maior. Então, é o poder dos pouquinhos todo dia, né? O pouquinho todo dia. O processo de autoconhecimento vai fazer você entender o seu pouquinho todo dia. E eu sempre também gosto muito de reforçar que todo processo de consultoria, seja de imagem, seja de qualquer outra questão, não é um processo que você resolve a vida do dia para a noite, é um processo. Então, esse processo precisa ser iniciado e continuado. Você tem poder na frequência, você tem poder na constância, do querer, do foco. E mais importante do que chegar no objetivo final é ir curtindo o seu processo. Então, cada vez que você evolui um pouquinho, é uma evolução importante, você tem que contabilizar. Né? Eu sempre falo isso para os meus clientes. Hoje eu recebi a foto de uma cliente que eu atendi no sábado. E ela é uma empreendedora, empresária, tem vários negócios, mora numa cidade muito pequenininha. E o que acontece com ela? O que ela faz com ela? Com medo dela ser julgada, porque ela tem um acesso financeiro um pouquinho maior do que a maioria da realidade das pessoas, ela se retrai. Então, ela usa uniforme para tudo, em todos os ambientes. Ela sai uniformizada, sem salto, sem maquiagem, porque ela quer passar desapercebido, com medo das pessoas julgarem ela. E aí eu trouxe ela para reflexão. Você é uma pessoa, você é líder, você tem várias empresas, você se doa para a comunidade. Não é sua imagem que vai dizer que você é uma pessoa metida ou não, é o seu comportamento. Então, assim, você deixar de fazer as coisas por você, quem está perdendo é só você.
Exatamente. Então, volte a se cuidar, volte a se olhar, volte a se enxergar, e o seu comportamento, o que você faz pelas pessoas, como você trata elas, a sua comunicação com elas, é que vai dizer por você. A gente não tem que ficar se explicando, a gente tem que mostrar quem a gente é. E as pessoas vão entender isso. Então, hoje de manhã ela já me mandou uma foto, sem uniforme, indo trabalhar. Então, é um pouquinho que já evoluiu. Então, eu sempre trago isso para os meus clientes. Olha que legal isso, né? Porque às vezes, assim, o processo da consultoria de imagem, ela acaba ali com a consultora, mas o processo permanece eternamente, né? Porque é um processo ali de desenvolvimento, e aos poucos. É sempre a questão das cores também, né? Porque às vezes, faz avaliação, vê qual que é a paleta, tá? Às vezes a pessoa não gosta da paleta, mas ela gosta das cores, que é da essência dela, e tá tudo bem. E às vezes, até nesse processo de usar cores diferentes, é um processo, não é da noite para o dia que você vai mudar todo o seu guarda-roupa e comprar as cores que você acha porque falou que tem que usar essa cor e tal. Gente, tudo é um processo. E cada mulher que passa por esse processo tem uma história. Então, veja, olha a história da cliente da Camila. Ou seja, e cada uma tem uma crença, inclusive, que é uma crença que te limita, inclusive, né? Porque é bem como você falou, né? Eu moro numa cidade pequena, então não quero passar aquela coisa. É uma crença. Que aí no trabalho do processo de consultoria de imagem, você também trabalha isso, porque são ressignificações que a mulher precisa passar, não é mesmo? Exatamente, Fábio, é muito importante esse processo, inclusive. Exato. Agora é 12h47, nós vamos para o nosso último intervalo, a gente já volta, então você não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco do programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h54 e eu estou aqui, né, com a Camila Marchelini, que é consultora de imagem e estilo, e a gente está batendo um papo sobre a importância da autenticidade na imagem pessoal. E eu quero aproveitar e mandar um abraço, um beijo para todos que passaram por aqui. Inclusive entrou mais pessoas de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Camaçari, Bahia, Pedro II, Piauí, Ibirataia, Bahia, e Ilhéus, Bahia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, né? Ouvindo a gente aqui pela rádio Na Voz Delas. Inclusive, a Maria de Salvador mandou uma mensagem. As nossas roupas contam para o mundo o que você está sentindo. Exatamente, Maria. Exatamente. Arrasou, exatamente, porque elas são fofoqueiras, eu falo que elas são muito fofoqueiras. Elas contam, tem dia que você tá assim, se sentindo péssima, elas vão contar, porque você vai transmitir isso na sua imagem. E o segredo de se conhecer é você tentar driblar esses momentos, esses dias que você não tá tão legal, não para fingir que você tá bem, mas para equilibrar, né? Às vezes a gente precisa. Eu acabei de ler uma frase agora de uma colega, nós adultos precisamos fazer o que precisa ser feito. A gente não tem poder de escolha, né? Então, a gente precisa pagar os nossos boletos, fazer o nosso trabalho, cuidar das pessoas que a gente ama, e mesmo, às vezes, não estando tão bem, a gente precisa fazer isso. Então, por que não fazer isso e se sentindo um pouquinho melhor, né? É o meu lema. Então, exatamente. Exatamente. E eu quero aproveitar, né, e falar do livro Encontre Sua Marca. Deixa eu ver se dá para aparecer aqui, que vocês vão ver. Se vocês depois subirem lá no YouTube, vocês vão ver Encontre Sua Marca, volume 3, que é a idealizadora, né, desse projeto lindo, inclusive, é a Daniela Bacelar, que inclusive já esteve aqui no programa com a gente. Ela falou sobre o que o livro traz, né, para quem escreve, né, e como é importante também a gente ler, inclusive. Então, ela é idealizadora desse projeto Encontre Sua Marca, já está no volume 3, e a Camila e eu também, né, estamos nesse livro, trazendo um pouco do nosso trabalho, daquilo que a gente acredita. A gente teve o congresso de Personal Branding, que foi em Salvador, na Bahia, no dia 24 e 25 de novembro, que foi incrível. Lá eu pude conhecer a Camila pessoalmente, amei a palestra dela, e eu falei assim, Camila, vamos lá para o programa. Né? Adorei. E assim, eu gosto muito de ir nesses eventos para aprender, para fazer coisas novas e conhecer pessoas que nos conectam. Né, Camila? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do livro, do seu tema, e já aproveitando, já quero agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui no programa Elite Rosa, para falar sobre esse tema tão importante para as mulheres. A gente está entrando no ano de 2024, mulheres, então olha a importância de você já começar a trabalhar a tua imagem, né? Realmente transmitir a sua autenticidade, estar bem consigo mesma, então isso é importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do livro, do seu tema, e já passasse seus contatos, seu Instagram, para que as mulheres possam te seguir lá.
Então, vamos lá. Realmente, eu também amo. Foi um prazer, né, grande conhecer a Fabi pessoalmente. E esses eventos são muito interessantes porque foi o que ela falou. A gente aprende muita coisa nova, muita coisa para o nosso negócio, um olhar, compartilha ali de experiências de pessoas que são mais tempo no mercado, que tem uma visão, já tem cases de sucesso. Então, foi muito importante participar desse projeto. O livro foi um presente de 2023, foi um projeto que eu já pensava, né, para alguns anos para frente, ele chegou antes. E foi muito importante esse processo. Eu falo sobre assinatura de estilo, né, a importância dessa autenticidade. No meu capítulo, eu falo um pouquinho, meio que trago para vocês um passo a passo na prática. Como você começa a fazer isso? Qual é o caminho que você já pode trilhar para pensar nessa assinatura de estilo? O estilo não tem a ver só com a roupa, gente. O nosso estilo tem a ver com o que a gente gosta de comer, de beber, as músicas que a gente escuta, a nossa educação, as nossas percepções, as pessoas com que a gente convive, tudo isso fala um pouquinho do nosso estilo pessoal, tá? Então, eu trago ali um passo a passo, uns 7 passos, como você pode fazer esse início, né, dessa descoberta, esse início desse caminho, para trilhar ali entender quem você é um pouquinho, e trazer isso, né, dentro de um livro, com tantos coautores que trazem tantos temas incríveis, é assim, realmente sensacional, é uma honra estar ali no meio de tantas pessoas gabaritadas, né, que trazem o tema, o brand, a imagem pessoal, fala do interno, fala do externo, fala de negócios, então é muito importante. Quero deixar aqui para vocês, eu todos os dias estou dando dicas, sugestões, trazendo temas relevantes nas redes sociais. Meu Instagram é @CamilaMarquelini, lá tem todos os meus contatos, vídeos, fotos, minhas parcerias, os temas relevantes. Hoje de manhã eu falei sobre um tema lá nos stories. Eu amo interagir com as pessoas, eu amo conhecer novas histórias. Como a Fábio falou, cada cliente traz uma história, e cada cliente que passa por nós, né, Fábio, ela não leva só, ela deixa muito. Exatamente. Então, a gente aprende muito, a gente evolui muito como pessoa, como profissional, e eu falo que essa minha profissão foi uma profissão que me encontrou, e nele eu encontrei meu propósito. Então, eu sou imensamente grata e feliz por estar nessa profissão e trabalhando com tantas mulheres incríveis. Ai, maravilha. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Então, sigam lá, Camila, @Camila Marquelini com K, né? Importante. Marquelini com K. E vocês vão ter acesso a ela lá, e ela fala muitos conteúdos, enfim, tem a consultoria dela. Enfim, pessoal, vai lá e com certeza vocês vão amar. E assim eu termino, né, mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade aqui na Rádio Na Voz Delas. Também não me esquece de seguir, tá? Tô no Instagram, @FabiSama, e no LinkedIn também, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Eu espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Camila. Até a próxima tchau. semana Beijo, com o programa. tchau. Obrigada.